Eu percebi que existem 7 níveis de cinema, e a maioria das pessoas nunca passa do nível 4. E é por isso que tanta gente assiste filme atrás de filme e ainda sente que está sempre vendo a mesma coisa. Você provavelmente já assistiu filmes do nível 1 e 2 sem nem perceber. Talvez tenha até chegado nos níveis 3 e 4. Mas os níveis 5, 6 e 7, aí o cenário muda completamente. Pouca gente chega até lá. E quem chega nunca mais assiste um filme do mesmo jeito. Depois de assistir a inúmeros filmes, dos mais populares aos mais indecifráveis, eu percebi que o cinema tem algumas camadas. E entender essas camadas muda completamente a forma como você enxerga qualquer filme. Nesse vídeo vamos explorar esses 7 níveis. Desde os filmes que todo mundo assiste, até aqueles que transformam completamente a sua percepção de cinema. E no final você vai descobrir em qual nível você está agora. Todo mundo começa por aqui. Esse é o nível do acaso, da distração pura. Você não planejou ver nada, só pegou o controle, ligou a TV e caiu em qualquer coisa que estava passando, ou porque seus amigos escolheram. E o exemplo clássico disso, Transformers. Explosões que ocupam a tela inteira, carros virando robôs gigantes em câmera lenta e uma trilha sonora heróica, e claro, a Megan Fox. Você não escolheu esse filme, mas ele cumpre um papel fundamental. Te lembra que o cinema também é um espetáculo, e o nível em que o som, a cor e o movimento são suficientes para te entreter. O cérebro desliga, os olhos brilham e por 2 horas você é uma criança novamente. Esse tipo de filme não pede nada de você, não tem lição de moral, não é necessário reflexões profundas. E outros exemplos que também se encaixam aqui: Velozes e Furiosos, qualquer um deles, Jurassic World, Avatar e Mega Tubarão. É aqui que você começa a conhecer o cinema. As telas gigantes, os efeitos sonoros, é uma experiência completa. E o mais curioso é que mesmo quem hoje em dia ama os filmes conceituais, começou assim, impressionado com robôs e explosões. Todo cinéfilo já foi um espectador distraído. A diferença é que alguns ficaram nesse nível, e não há nenhum problema nisso, enquanto outros começaram a se perguntar: será que existe algo a mais? E é essa curiosidade que leva ao próximo nível. Agora chegamos ao nível da familiaridade afetiva. Aqui o filme não é um evento, é um ritual. Aquele tipo de história que você já viu 1000 vezes, mas sempre volta pra ela. É tipo escutar aquela mesma música quando você precisa de um conforto. Filmes como Esqueceram de Mim, De Volta para o Futuro, Matilda, Diário de uma Princesa, A Lagoa Azul, Curtindo a Vida Doidado e Meu Primeiro Amor. Esses filmes carregam memórias. Você lembra da primeira vez que assistiu, lembra da dublagem brasileira, lembra da risada da sua mãe ou da briga com o seu irmão. Eles não mudam a sua vida, mas te conectam com o sentimento de nostalgia. Talvez a sua infância, ou talvez um tempo em que as coisas eram mais simples, quando você não tinha contas para pagar. E essa é a magia desse nível, o conforto. É como você voltar para a casa da sua avó. Você sabe exatamente o que vai encontrar, e é exatamente isso o que você quer. A gente vive em um tempo em que todo mundo fala sobre o filme novo, o lançamento do mês e a próxima franquia. Mas às vezes, o melhor cinema é aquele que você já viu 10 vezes e ainda te faz sorrir. Aquele filme conforto que você coloca para tocar enquanto dobra a roupa, prepara o jantar ou simplesmente busca uma companhia. E é por isso que esse nível é essencial. Ele forma o vínculo afetivo com o cinema. Antes de admirar a trilha sonora, escolher o nosso diretor favorito, a gente precisa se conectar com essas histórias. E é aqui que o cinema começa a te abalar de verdade. Você não está mais só assistindo, você está sentindo algo. Não aquela sensação genérica de que legal, mas algo que gera algum tipo de emoção. Filmes como Marley e Eu são um exemplo perfeito disso. Você começa achando que é só mais uma comédia familiar sobre um cachorro bagunceiro, daquelas com cenas engraçadas de destruição pela casa e momentos fofos. E de repente, sem aviso nenhum, o filme muda de rumo. Quando você menos percebe, não está mais rindo, está
está ali em silêncio, chorando. Esse é o nível da empatia, o ponto em que o cinema te faz sentir algo que você não esperava. Você ri, chora, se vê nos personagens, se projeta nas situações. E aqui vai outros filmes que você deve conhecer: A Procura da Felicidade, Como Eu Era Antes de Você, Forrest Gump, Titanic, A Culpa é das Estrelas, Beleza Americana e Up, Altas Aventuras. São filmes que falam de amor, perda e amizade, morte e tempo. São filmes que no fundo mexem com você. E esse é o momento em que muita gente descobre o poder do cinema. É quando você entende que uma história fictícia pode te afetar mais do que uma experiência real. E isso não te torna superficial, não se preocupe. Mas alguns espectadores, depois de chorar muito, começam a se perguntar: por que esse filme mexeu tanto comigo? O que ele fez para me atingir dessa forma? E aí que o próximo nível começa. Agora o cinema vira assunto. Você assiste e precisa conversar sobre isso, porque o filme não te deu um final fechado, uma resposta clara ou uma moral da história. Ele te trouxe perguntas, e você não consegue parar de pensar nelas. Filmes como O Show de Truman, Corra, Donnie Darko, Her, Interestelar, Cisne Negro e Herege. Todos têm algo em comum: eles te deixam com algumas perguntas. E não aquelas perguntas simples, mas perguntas existenciais, filosóficas ou até mesmo perturbadoras. Você sai do filme querendo entender o que acabou de ver, e no meio dessa confusão começa a discutir com amigos e criar teorias. É o nível da análise coletiva. O filme deixa de ser só uma história e vira um evento mental. Você passa a perceber que cada pessoa entende de um jeito diferente. O que te assustou pode ter feito outra pessoa rir. Esses filmes geram diálogos porque não entregam tudo de bandeja. Eles te fazem participar e montar o quebra-cabeça. Esse nível é essencial porque desperta algo novo, a curiosidade. Você começa a perceber que filmes podem ser ferramentas filosóficas, podem te fazer questionar realidades que você tomava como certas. E tem algo mágico nisso: de repente assistir um filme vira uma atividade social completa. Não é mais só sentar e ver, é debater, argumentar, mudar de opinião, defender um ponto de vista. Mas, eventualmente, alguns espectadores começam a notar algo a mais. Começam a perceber que não é só o que o filme está dizendo que importa, mas como ele está dizendo. E é exatamente isso que abre caminho para o próximo nível. Você percebeu que dois diretores podem pegar o mesmo roteiro e produzir filmes com pontos de vista completamente diferentes. La La Land é um ótimo exemplo. Os planos sequência que te colocam dentro da dança, as cores saturadas que fazem Los Angeles parecer um sonho, a coreografia dos atores, o uso da música como narrativa emocional e o final que recusa o clichê feliz. Cada detalhe parece pensado para provocar uma sensação específica, seja nostalgia, esperança ou melancolia. Nesse nível, o diretor vira um protagonista invisível. Você começa a notar o toque pessoal de cada um, o caos controlado de Tarantino, a simetria obsessiva de Wes Anderson, o silêncio de Denis Villeneuve, o ritmo frenético de Scorsese e a aflição sufocante dos irmãos Safdie. Você percebe que o cinema é feito de escolhas. Um corte no momento certo que muda tudo, uma cor que transforma o clima de uma cena, um enquadramento que diz tudo sem precisar de diálogo. E temos aqui outros filmes desse nível: Birdman, Duna, O Grande Hotel Budapeste, O Regresso, Whiplash, Blade Runner 2049. É aqui que assistir um filme vira quase como um exercício de observação. Mesmo que você não seja um estudante de cinema, você volta para entender como a montagem criou a tensão, repara na composição do quadro, na paleta de cores, no design de som. E quanto mais você entende a linguagem cinematográfica, mais difícil fica ver um filme da mesma forma que você via antes. Você não consegue mais desligar esse olhar. Passa a notar quando um filme é mal dirigido, quando uma escolha não funciona e quando algo parece preguiçoso. Mas tem um detalhe importante: esse nível desperta o olhar técnico, e às vezes ele pode roubar um pouco da emoção. Por isso, o próximo passo não é apenas dominar a técnica, é equilibrar técnica e emoção.
Esse é o ponto em que o cinema começa a se misturar com você. Não é mais sobre a história, técnica ou teoria. É sobre a vida, sobre aquelas coisas que você percebe, mas nunca consegue explicar. Boyhood, da infância à juventude, foi um filme filmado ao longo de 12 anos, acompanhando o crescimento real de um garoto, sem grandes acontecimentos, sem vilões, sem reviravoltas dramáticas, sem explosões ou falas cinematográficas, só o tempo passando. E quando o filme termina, você sente um certo tipo de vazio estranho, porque ele te lembra daquilo que o cinema raramente mostra: o banal, o cotidiano, o inevitável, a forma como a vida acontece, não em grandes momentos, mas em pequenos instantes que você só percebe quando já passaram. Outros filmes que habitam esse nível: Árvore da Vida, Antes do Amanhecer, Encontros e Desencontros, Na Natureza Selvagem, After Sun, Vidas Passadas, são filmes que não te empurram a emoção. Eles deixam você encontrá-la sozinho. Eles não te dizem o que pensar, não te manipulam com uma música dramática ou montagem acelerada. E quando isso acontece, você percebe que o cinema pode ser uma experiência imersiva. Não é mais sobre entender uma trama ou decifrar um mistério. É sobre observar. Observar como as pessoas se movem, como o tempo muda as coisas, como a vida é feita de despedidas e pequenos reencontros improváveis. Nesse nível, o filme é um espelho. Você começa a ver pedaços de você mesmo refletidos na tela. Aquela conversa no filme te lembra de uma conversa que você teve na vida real. Aquele silêncio constrangedor te faz lembrar de um silêncio que você viveu. Aquela despedida te faz repensar em todas as suas despedidas. E agora vamos para o último nível. Nem todo mundo chega aqui, não porque seja algo difícil ou porque precise entender profundamente de cinema em um nível técnico, mas é porque é algo pessoal. Esses filmes não apenas te entretêm, eles te confrontam. No meu caso, um exemplo de filme é Mulholland Drive, de David Lynch. Nada nele é óbvio, nada nele tem um significado no sentido tradicional. Você tenta entender a trama, mas sente que algo está acontecendo em um outro nível, simbólico, inconsciente, emocional, onírico. É como se o filme estivesse falando diretamente com seu subconsciente, ignorando completamente a lógica. Você sai confuso, intrigado e perturbado, mas com uma sensação que não vai embora. Como se o filme tivesse aberto uma porta dentro de você, uma porta que você nem sabia que existia, e agora você não consegue mais fechá-la. Esse é o nível da transformação. São os filmes que não te entregam respostas, mas te obrigam a fazer perguntas. Não sobre o filme, mas sobre você mesmo, sobre a vida, sobre o sentido das coisas. Isso é bem particular e depende muito do seu gosto para filmes, mas mesmo assim, separei alguns exemplos como Taxi Driver, Um Sonho Sem Limites, Pequena Miss Sunshine e Perfume de Mulher. Esses filmes não se importam em apenas te entreter. Eles querem te confrontar, querem que você olhe para dentro e não só para a tela. Querem te fazer sentir desconforto, estranhamento, reverência e êxtase, e às vezes tudo ao mesmo tempo. São filmes que funcionam como rituais. Você não assiste casualmente enquanto mexe no celular. Você precisa se preparar, estar presente, e mesmo assim, muitas vezes você não entende, mas você percebe algo ali. E o curioso é que muitas vezes você nem entende de primeira. Você pode até odiar o filme, pode achar pretensioso ou frustrante. É como se o cinema deixasse de ser uma arte de entretenimento e virasse uma experiência imersiva. E quando você finalmente encontra esses filmes, ou quando eles te encontram, algo muda. Não só no jeito que você vê cinema, mas no jeito que você vê tudo. Você passa a prestar atenção nas coisas que não são ditas, porque esses filmes te ensinam que a vida também é assim, cheia de cenas sem explicação, de símbolos que você nunca vai decifrar completamente e de finais que não resolvem nada. E aí, deixa nos comentários em qual nível você está agora. Talvez ainda esteja no nível do conforto, rindo com Esqueceram de Mim pela 10ª vez. Ou talvez já esteja mergulhando em Mulholland Drive, tentando decifrar o filme. Mas aqui vai a verdade, nenhum nível é melhor que o outro. Todos são válidos, porque cada um representa um tipo de experiência. O cinema não é uma escada linear, onde você precisa evoluir e nunca mais voltar. Tem dias em que você quer ver um épico existencial e ficar 3 horas em silêncio. E tem outros
outros dias em que você só quer ver o Jason Statham lutando contra um tubarão gigantesco. E tá tudo bem. Aliás, é necessário, porque o cinema, quando você realmente entende, não é sobre provar que você é inteligente, culto ou sensível. Não é sobre colecionar filmes obscuros ou menosprezar quem ainda está nos primeiros níveis. O cinema, no fim das contas, é sobre uma coisa só: sentir algo verdadeiro, mesmo que por 2 segundos, mesmo que seja só o impacto visual de uma explosão, mesmo que seja a nostalgia de um filme de infância, mesmo que seja a confusão existencial de um filme que você não entendeu, mas não consegue parar de pensar. Não importa o gênero, o país ou a linguagem, o orçamento ou o diretor. O que importa é se o filme te fez sentir algo. E quando você entende que você não assiste filmes para impressionar ninguém, você assiste porque por 2 horas você quer viver uma experiência imersiva. E no fim, é a única coisa que importa.